no Ao Lado Delas? Primeiro, poder. Será que poder tem limite? Você acha que essa força pode ser utilizada para o bem? Você que está aí assistindo a gente agora, utiliza do seu poder mais a seu favor ou acaba se submetendo mais a ele? Bom, depois vamos falar também sobre assédio sexual. Hoje esse programa vai pegar fogo. Dá para passar uma vida toda sem sofrer esse mal? E o que será que faz essa porcaria perseverar tanto tempo? Você se lembra, por acaso, daquela história falando em assédio, em poder, do Hércules? Aquela imagem de um homem forte, viril? Esperem só até o final do programa para vocês descobrirem que essa pessoa, essa personalidade, essa história ou esse ícone pode estar sofrendo, gente, agora de uma crise existencial. A gente vai falar sobre tudo isso essa noite aqui com vocês. Roda a nossa vinheta do 10º programa Ao Lado Delas, que a gente já volta para começar. Até já! Você é capaz de fazer tudo aquilo que você pretende? Você decide tudo sobre a sua vida? Você faz as coisas do jeito que você quer? Então você exerce o seu poder. Sim, senhor ou sim, senhora. Mas qual é o limite para você usar essa força tão poderosa que é o poder? Você, ao longo da sua vida, foi mais beneficiado pelo esse poder ou mais sofreu com a força dele? Bom, nós vamos assistir um vídeo que a Paty trouxe pra gente, preparou pra gente começar uma discussão sobre esse assunto. Roda o vídeo. Opa! Roda o vídeo pra gente. O poder, ele é algo inato. Ele é essa força organizadora dos ambientes. Então, mesmo que não houvesse ação consciente do homem em volta das coisas, haveria um poder regendo mais ou menos uma ordem em relação às coisas. Nós temos o poder da força da natureza, o poder das estações do ano, o poder do mais forte entre a cadeia dos animais, e existe o poder nas instituições humanas, existe o poder entre e para com os seres humanos. O poder, para mim, ele não tem qualidade, ele não é bom nem ruim. Você dá qualidade ao poder. Ele vai ser bom na medida em que você conseguir o poder por um meio viável e utilizar o poder para o bem. E ele vai ser ruim se você fizer o contrário. Bom, a gente já ouviu várias vezes aquela frase de que o poder corrompe o homem. Eu penso um pouco diferente, eu penso que o homem corrompe o poder. Isso porque o poder vai muito da nossa intenção, da nossa atenção e das nossas escolhas em relação a como nós queremos organizar as coisas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo não acredita mais nisso, né? Acho que o líder é que empodera as pessoas, né? Que dá a oportunidade delas conversarem, delas pensarem. Eu acho que esse tipo de líder que eu acredito mais. O líder que fala, gente, eu tenho um desafio aqui, eu estou precisando da ajuda de vocês. Você vai ter mais engajamento das pessoas, né? E talvez ter uma equipe empoderada é a melhor equipe que um líder pode ter. Um devia cuidar da sua motivação, do seu poder, da sua vontade de fazer as coisas. Mas tem muita gente que não tem inteligência emocional para isso. Então o líder, ele tem que pegar esse conhecimento, esse poder e empoderar os seus liderados no dia a dia. Isso não é fácil, é preciso se preparar para isso. Não tenha dúvida. A maioria dos líderes não estão preparados para esse movimento, eles não conseguem se empoderar nem a eles mesmos, né? Como é que ele vai conseguir fazer com o outro? Então é muito importante que os líderes leiam, façam treinamentos, façam mudanças comportamentais para eles conseguirem chegar nesse nível. Até eu fiquei pensando aqui, gente, será que eu sou poderosa? E quero abrir perguntando para a nossa especialista, Verônica. O que é poder, Verônica? Depois de tudo isso que a gente ouviu aí de tanta gente. É muito legal, né? Gostei bastante do vídeo, porque ele traz sempre esses dois olhares aí, positivo e talvez nem tão positivo do poder. E aí acho que a melhor forma é a gente começar conceituando o que é poder. E essa palavra vindo do latim, ela diz que é ser capaz de. E quando eu olho para
né, para esse significado da palavra, é muito legal da gente pensar o que nós somos capazes de fazer. Porque o que a gente tem habilidade de fazer e tem, né, facilidade em fazer, com certeza nos torna mais poderoso em qualquer ambiente pessoal ou profissional, né, Marisol? Sim, claro. Mas por que vocês sentem que ainda assim, né, com tanta que se fala a respeito desse assunto, tem gente que tem dificuldade de usar o seu próprio poder? O que será que gera essa resistência? Eu acho que tem muito a ver, na minha percepção, com a autoconfiança. Então, o quanto que eu acredito em mim e me vejo capaz de, né? Que foi o que a Verônica falou. E o poder, você, como colocou, tem um positivo e um negativo e tem outras coisas que você pode trabalhar dentro do poder. E o autoconhecimento, ele te ajuda a te empoderar naquilo que você pode fazer com os seus objetivos. Porque o poder, por exemplo, eu percebo que para mim o poder é uma questão de um propósito. Eu sou capaz de fazer alguma coisa, eu tenho um propósito. Eu vou autorrealizar esse propósito. Como foi colocado no vídeo, a gente tem o líder, né, que pode engajar ou empoderar. Mas até que ponto mesmo o líder, ele tem esse poder, porque talvez ele não se conheça, como foi colocado no vídeo. Mas o que a gente pode fazer para ajudar esse líder a se empoderar? Porque se fala muito em autoconhecimento, só que onde fica o poder dentro da história? Porque parece que na nossa cultura, eu tenho uma percepção de que mostrar a sua capacidade está meio linkado a uma coisa de prepotência, arrogância, então as pessoas preferem ser vítimas, né, do poder do que empoderar-se e se posicionar. Ale, eu acho que essa questão da nossa relação com o poder tem muito mais a ver com comodismo, propriamente, do que com questão cultural e tudo mais. Não sei. Porque, partindo do princípio do conceito que a Verônica, né, trouxe, que é ser capaz de. Ser capaz de. Então, todos nós somos capazes de alguma coisa. Isso é uma realidade. Agora, até que ponto eu estou a fim de colocar em prática o que eu sou capaz de fazer? O que é mais fácil? Então, é mais fácil eu ir atrás de alguém que... Porque você agir, você se colocar à frente de alguma coisa, significa assumir um risco, né? Significa ir lá e fazer, e se expor. E a grande maioria das pessoas, a verdade é que a grande maioria das pessoas não está afim de se expor. Bom, o Guilherme trouxe no vídeo, né, essa observação do que a gente faz com o poder. O que você está trazendo tem, né, alinhamento com isso. Ou seja, é mais fácil muita gente, que você está falando aí, ficar... muitas pessoas preferem se submeter, né, ser conduzidas. Não, mas assim, o que eu vejo, Marisol, dentro disso, é que muitas pessoas, às vezes, acabam sendo conduzidas porque não tiveram a oportunidade de se ver e fazer realmente esse autoconhecimento. Então, por exemplo, é comum, eu faço alguns processos de coaching, e aí no começo, quando a gente começa a trabalhar os talentos e fazer um levantamento das habilidades, o que a pessoa sabe fazer, tem muita gente que trava. Uma dificuldade enorme. E olha pra mim e fala assim, se você me perguntasse meus defeitos, seria tão mais fácil pra eu te achar bonito fazer. E tá travado o processo, né? Uma coisa que você colocou interessante em relação ao poder, né, desse lado que tem, é que... como é que seria, por exemplo, se a gente pudesse inserir o amor dentro do poder? Fala mais sobre isso. Como é que você insere aplicação prática no poder? Exatamente, porque se eu tenho um poder negativo, que a gente pode, por exemplo, o Tillich chama como poder degenerativo, né, o Adam Kahn, quer dizer, é o poder sobre alguém. Então, é quando eu corrompo, quando eu forço o ser humano a fazer uma determinada coisa. Agora, eu tenho um poder que é o positivo, que é o poder generativo, que é o poder eu posso ajudar o outro a se autorrealizar. Porém, se eu entro em choque com esse outro, o que pode acontecer? Então, o amor, se estiver inserido nesse contexto, não deixando o amor tomar conta, mas o poder é a mola propulsora. Como é que eu consigo equilibrar isso dentro da minha vida? No mundo corporativo, na família, porque quantas vezes a mãe diz, eu te dou, eu te empodero, eu te ajudo, eu faço, mas na hora que ela resolve que ela que manda, ela vai dizer que quem manda sou eu. Né? Então, quando você... essa parte eu também acho. Esse poder da mãe a mãe tem isso. Eu sei que eu já fiz isso várias vezes, né? Eu queria que o pessoal de casa compartilhasse com a gente nas nossas redes sociais. O que é poder para você que está nos assistindo? Você é mais
usa o poder, né, para ou sobre. de repente usa sobre os outros. Certo. Compartilha com a gente lá no Facebook. É. Vocês, o que Ah, vocês e já aí? fizeram com o poder? Né? Então, eu acho que assim, é essa a questão que é interessante da gente olhar. Quantas vezes nós já não utilizamos o poder da imposição sobre o outro? Quais são as situações? Vamos É, citar para então- as pessoas no cotidiano quais são as situações de poder. Ah, ó, o motorista do ônibus tem o poder sobre os passageiros que estão lá dentro. Ele anda na velocidade que ele quiser, por exemplo. Eu sei que a diretora não gosta muito que eu falo de trânsito. Mas desculpa aí, tá? Mas é um poder que ele tem, concorda? Sim, sim. Né? É ele que determina. As autoridades também têm o poder. A gente normalmente fala assim, quem tem a caneta? Quem tem a caneta para assinar a promoção ou a demissão? Então, o poder tem a ver com... E a gente lida com isso. A gente lida com isso desde o pátrio poder dentro de casa. Sim. Nós somos submetidos ao pátrio poder, que hoje é dividido entre homem e mulher, entre pai e mãe. Mas ele sempre foi exercido preferencialmente, até bem pouco tempo, pelos pais. Então, nós nascemos submetidos ao poder. E aí a gente Qualquer precisa sair organização, disso. né? Qualquer organização traz o poder. Até olhando na política, a gente tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo. Então, o poder, ele vem nesse sentido, quem tem a caneta, talvez, para ditar as regras e fazer com que aquilo se organize. Né? Então aí é um poder que a gente acaba realmente lidando em várias situações no dia a dia e é positivo, pode ajudar, né? Dentro de um sistema. E como é que uma Agora pessoa... a questão... vai lá. Termina. Não, a questão é o poder impositivo, né? É quando eu tenho uma vontade que é minha e o outro não tem a mesma vontade, e aí eu utilizo às vezes de um cargo que eu tenho, de uma autoridade que eu tenho para impor aquilo goela abaixo, né? Até pais. Às vezes, talvez tenham idades e momentos que seja super útil. Mas e quando... Até os 50 anos. Então, né? Agora, quando um adulto cresce, aí ainda tem pai lá querendo impor a sua vontade. Mandar e tudo mais. Né? Agora, será que a gente consegue ajudar as pessoas que estão assistindo a gente no sentido de legal que vocês estão falando, de ser poderoso, poderosa e tal, mas como é que eu consigo me abastecer disso? Quais são os combustíveis que podem nutrir esse poder? Por exemplo, né, tem uma frase que fala que o poder vem do conhecimento, filósofos defendem muito isso, que o conhecimento gera poder. Eu vim de um fórum hoje da HSM, de alta performance e liderança, que já não acredita tanto no conhecimento somente como uma ferramenta de poder, né, mas sim no potencial da pessoa como ferramenta Até de porque poder. acho que hoje em dia o conhecimento é muito disseminado, né? Sim. Até há 20 anos atrás, era isso mesmo, que demorava tanto tempo para o conhecimento transitar, chegar de um lugar para o outro, que realmente quem tinha o conhecimento normalmente tinha o poder. Mas acho que hoje em dia, né, Verônica, tá tão disseminado isso, e aí, não é? até dentro do mundo corporativo, se eu sou, por exemplo, de uma área comercial e eu tenho um grande contato com os clientes, eu tenho um forte relacionamento, ali eu me torno poderoso, de certa forma. Mas isso, inclusive, as empresas estão tirando isso, né? Algumas, outras empresas estimulando, não. né? E Então, algumas acho que depende empresas da empresa. De poder é dinheiro. Quem tem dinheiro, normalmente, né, tem poder. Acha Agora, que tem, pelo menos. É isso que eu ia falar. O quanto que esses poderes são verdadeiros ou é só uma fachada. Porque é a mesma coisa na liderança. Às vezes o líder, com o título dele, acha que ele tem um poder, mas na verdade o que está acontecendo lá dentro da equipe não tem nada a ver com a liderança Principalmente dele. quando ele encontra um Dá uma liderado fachada. que tem um conhecimento maior e que tem uma voz mais efetiva dentro do grupo, e aí ele muitas vezes utiliza desse poder de imposição para que as pessoas façam aquilo que ele quer e não dá a oportunidade das outras pessoas também. Sabe uma outra ferramenta de poder que eu fiquei pensando hoje, depois de ouvir tantos especialistas, é a curiosidade. O quanto a curiosidade tem virado um poder. As pessoas curiosas, que querem saber mais, que querem entender melhor, que fazem muitas perguntas, Elas acabam... acabam ganhando uma posição de poder dentro de uma determinada situação. Vocês veem isso, assim? Ou outras coisas? Que vocês... Eu lembrei de uma história, né? O filho de um conhecido meu, um dia ele chegou para um outro amigo meu, então por isso que eu sei dessa história, e ele chegou e falou: tio, qual é o seu superpoder?
Ele falou, nossa, mas por que você tá me perguntando isso? Ele falou, não, todo super-herói tem um superpoder. Então a gente também tem. Qual o meu superpoder? Qual é o seu superpoder? Então essa é a pergunta pro internauta, né? Qual é o teu superpoder aí? Você tem superpoder? Conta pra gente qual que é seu superpoder. Se a gente tiver bastante gente contando sobre superpoderes, isso der bastante likes pra gente, e eu vou fazer as meninas virem todas de super alguma coisa. Mulher Maravilha! Super poderosa, As meninas super poderosas, quem não lembra dela? Pode ir de mulher gato, Verônica. Aguarde-me. Mas é superpoder, vocês conseguem ver o de vocês, assim? Então, eu acho que poder tem a ser. O poder eu tenho que saber do que eu faço bem, o que eu mando bem. E ter a atitude de colocar isso em prática. E usar, às vezes, uma necessidade, porque você às vezes esquece. Como você não sabe, em alguma necessidade, em alguma situação, você acaba não utilizando esse poder que você tem. Eu acho que você tem que usar sempre, não só na necessidade. Isso tem que fazer parte da sua consciência. vida. Consciência. Até porque, quando nós utilizamos o nosso superpoder, normalmente a gente também sente muito prazer e satisfação. É uma Porque delícia. a gente está fazendo coisas que têm a ver com a gente. Então, quanto que é rico, eu convido o internauta a pensar sobre isso. Quais são os seus superpoderes e o quanto você usa eles no dia a dia. Porque te traz prazer, te traz satisfação. E usa realização. conscientemente. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso. Eu acho que cada um que está assistindo a gente, se puder utilizar dessa reflexão agora para realmente dotar-se do seu poder com convicção e sem vergonha de mostrar e compartilhar esse poder, vai experimentar uma nova situação aí durante essa semana. Conta pra gente. A gente está quase no fim do bloco aqui, plaquinhas levantam, as pessoas avisam que a gente tem que ir embora. E eu quero convidar você para ficar para o próximo bloco, que o assunto vai ser assédio sexual. As coisas aqui hoje vão esquentar. Vim até de vermelho só por conta disso. Mentira. Gente, compartilha nas redes sociais tudo que vocês estão pensando sobre poder. Ao lado delas no Facebook, no Instagram e no Twitter, programa Ao Lado Delas. Ao lado delas, no Twitter Muito e no bem. Instagram, programa Ao Lado delas. Tá tudo aí, gente. Tá tudo Ó, escrito não vou aí. dar pé pra vocês. Até já! Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica.
Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Gente, vocês não têm noção aqui, ó. Quando começa a passar a vinheta, as pessoas já querem ficar tudo comportadas. Aqui, né? Mas vamos lá. Agora chegou a hora da gente colocar a nossa cara para vocês entenderem como a gente está indignado. E colocar realmente de forma muito explícita essa indignação em relação a um assunto que já não deveria mais precisar nem ser discutido. O assédio sexual. Uma pesquisa revela que 77% das mulheres já foram assediadas sexualmente. Mas o assédio às vezes pode ser quase invisível, que passa desapercebido até pelas pessoas ao redor da vítima. Como lidar com algo que é tão horrível, mas que ainda é tão persistente? Para abrir o bloco, eu vou pedir para a Marisol explicar para a gente aqui o que é assédio, porque tem uma confusão em relação a isso. Assédio sexual, o que é, Marisol? O assédio é toda pretensão que a mulher que o assediado resiste. A gente está tão acostumado em falar em mulher, enfim, porque existe o assédio masculino, né? Sim. E existe o assédio por pessoas do mesmo sexo. Então, mas o assédio é toda e qualquer ação, pode ser com contato físico ou sem contato físico, que invade a intimidade do outro. E como é? Invadir significa que é sem o consentimento, sem a percepção, sem a permissão do outro. Por exemplo, uma piscadinha mais voluptuosa. Na verdade, hoje o assédio pode se dar através de olhares, de palavras, de gestos, de toques, quando ele é invasivo, quando ele é físico, toque, encostar, e todas essas questões todas essas ações são tipificadas como assédio. E só é assédio, só é crime o assédio, crime tipificado no Código Penal, o assédio sexual no trabalho. Fora do trabalho não pode ser... Tem outros enquadramentos, mas não é um crime previsto
de assédio sexual. Interessante, eu não sabia. O assédio sexual foi incluído no Código Penal em 2011, né? Olha que absurdo. Nossa, é muito recente. Uau, é muito novo, E aí, ele, na verdade, acabou entrando como tipificado só no ambiente de trabalho. Porque tem a hierarquia, sempre do quem manda, né? Do líder pro liderado, por exemplo. Exatamente. Quem tem mais poder. Quem tem mais poder. É o que a gente estava falando no bloco anterior, quem tem mais poder. Pode ter assédio lateral, de colegas e tudo mais, mas aí ele é tratado como um assédio ambiental, né? Juridicamente falando. Agora, quando tá fora do ambiente de trabalho, não que não seja assédio, mas aí entra como conduta libidinosa, atentado público ao pudor e outras figuras penais que não com a nomenclatura de assédio sexual. Porque às vezes muita gente acaba confundindo a questão do assédio sexual com a violência doméstica, porque ele já ultrapassou todos os limites. Não. Né? E o assédio acaba sendo um pouco invisível, né? Dependendo da situação. As pessoas não veem aí, uma colega, por exemplo, vai falar para outra que está se sentindo assediada. Mas sério? Você não deu uma bola? Imagina, o que você fez? Na verdade, muitas vezes o assédio pode se caracterizar no ambiente, em qualquer ambiente, a gente fala de ambiente de trabalho, mas pode ser em qualquer ambiente, inclusive no ambiente doméstico, em festas sociais, em festas de família, sabe, às vezes alguém, enfim, pode se caracterizar com conversas abertas sobre assuntos sexuais, piadas, né, comentários, olhares, olhar fixo para algumas partes do corpo, tudo isso é caracterizado como assédio. Não, e justamente então, e aí acho que justamente isso, né? Porque é muito tênue o limite, né? O que é, o que não é, o que deixou de ser um flerte, uma cantada e é um assédio. Então acho que essa é uma das questões que acaba fazendo com que muitas pessoas nem denunciem, nem tomem uma atitude em relação a isso. Mas eu acho que aí é importante a gente deixar sempre claro e vai uma dica aí para os nossos internautas, que é a questão de você permitir ou não permitir. Então precisa ficar claro a não permissão. Muitas vezes as mulheres, por vergonha, ou até homens também, não deixam claro, querido, você não quer esse tipo de situação, não quero que olhe desse jeito. Não, Ali, e não só vergonha, mas até medo, né? Porque quantas vezes você está nessa situação de assédio e ainda mais se vier de alguém superior, tem todo um envolvimento do tipo, será que eu vou perder o emprego? Será que vai me acontecer alguma coisa dentro do trabalho e etc? E, na verdade, o assédio no trabalho tem muito a ver com chantagem, né? Com intimidação, efetivamente. Então, isso gera justamente esse receio. Se vocês, não sei se vocês sabem, mas tem algumas instituições, aqui no Brasil, não tanto, mas fora do Brasil, que é proibida a entrada no elevador quando tiver só um homem e uma mulher. A mulher não pode entrar, o homem não pode entrar. Exatamente para evitar o assédio. Mas aí é muita falta de Mas foi uma forma que algumas instituições encontraram para diminuir e ter esse tipo de Agora eu vou te contar uma coisa. Você sabia que o direito admite coautoria no assédio? Então essa questão de que só um homem e uma mulher, se tiver mais gente, é uma prevenção? Nem sempre. Porque às vezes pode haver no ambiente as pessoas que favorecem o assédio. Então, e aí o triste é isso, né? De ter que começar a colocar regras, limites, para que o assédio não aconteça. E na verdade deveria ser um negócio muito anterior a isso, né? Educacional. Só que pensa nisso, né? Quantas vezes vocês já não participaram de círculo, né, de amigos, ou principalmente às vezes tem muitos homens juntos, começam com piadas de mau gosto, começam a falar coisas sobre as mulheres e etc. E até incentivando quem está em volta a ter esse comportamento. Agora me veio então uma é uma pergunta. questão mesmo educacional nossa. Me veio uma pergunta assim, será até que ponto tanto o homem quanto a mulher, que esse foi o caso de ambos os assédios, tem conhecimento daquilo que realmente é assédio ou não? Foi o que a gente começou hoje discutindo, né? Porque se você não tiver claro, você não consegue. E pra mim tá claro que pode ser em qualquer situação. Tem algum levantamento de locais onde o assédio é maior? Hoje no transporte público transporte. De
novo trânsito, hein, Marisol? De novo trânsito. Agora não é trânsito, mas só pode falar. Não é trânsito. É transporte. O transporte. Mas existe uma campanha enorme, porque o metrô de São Paulo, por exemplo, vem sofrendo condenações de indenização, porque aí como a gente saiu do ambiente de trabalho, lembra? Sim. Saímos do ambiente corporativo, não é mais crime de assédio sexual, é crime de... E aí isso é tratado como uma indenização por danos. Danos à imagem, danos à integridade, danos à figura. Então o metrô andou sofrendo umas condenações, uma é bem recente, inclusive, agora é de janeiro de 2016, a pagar indenização para mulheres que foram assediadas. E o tribunal entende o seguinte, que o metrô tem obrigação de fiscalizar, para que isso não aconteça. É o dever dele de fiscalizar, para que isso não aconteça. Então existem campanhas e campanhas, como a ação, claro, para chegar na condenação do tribunal, porque esse processo é bem mais antigo. Todo mundo sabe como é que a justiça anda no Brasil, né, pessoal? Então, e aí o que acontece? Já desde o ano passado, o metrô abriu campanhas enormes de denúncia de assédio. Aliás, eu vi um dia desses uma reportagem de um vídeo chocante. Eu, assim, não achei tão chocante assim, tá? Vocês vão encontrar no Google. Do metrô de Londres. Que também fique claro, né? Que isso não acontece só no Brasil, ok? Ok, Né? claro. Brasil, país do terceiro mundo, que é o Brasil, né? A pessoa adora falar mal do Brasil. Então, assim, lá no metrô de Londres é muito intenso o assédio dentro dos vagões. E aí eles fizeram produzir um vídeo e chama Denuncie. Não permita, denuncie. E essa é a ideia, né? A gente entende que isso não pode mais passar desapercebido e que isso precisa ser, de alguma maneira, colocado no holofote mesmo. E o papel de cada um de nós, de você que está assistindo a gente, é fazer esse holofote através da denúncia. E a gente seja com você ou com alguém que você conhece. Falei do metrô, mas tem também na CPTM, tem ônibus. O ônibus já vai pro trânsito. Então, gente, me ajuda, eu não posso falar de trânsito aqui. Agora, linkando com o poder que a gente estava falando no primeiro bloco, às vezes nas empresas, nas organizações, o assédio sexual pode ser utilizado como uma ferramenta de poder. E aí eu vou trazer um pouco pro outro lado. As mulheres sensuais com seus chefes para conseguir algumas coisas. Ou eu tô viajando? Não, com certeza. É muito comum. É muito comum. Esse jogo de sedução, muito comum. Na verdade, eu nem diria que é um jogo de sedução, na verdade. É um jogo de manipulação. Claro, manipulação, claro. Dá pra gente fazer um programa só sobre manipulação. Mulheres manipuladoras, homens manipuladores. Porque o homem utiliza da questão do assédio sexual no poder, exercendo uma força sobre uma subordinada, né, enquanto a mulher usa para seduzir e levar e manipular para conseguir aquilo que ela quer. Mas não deixa de ser um assédio se a outra pessoa não achar isso condizente. Acho que é esse o ponto, né, que a Verônica está trazendo desde o começo. Mas precisa essa ficar claro, questão, né, Verônica? tem que ficar claro. Então, assim, como lidar com essa situação de assédio? E a primeira coisa é você dizer para a pessoa, não me toque, não faça isso, eu não aceito esse tipo de brincadeira. E a gente tem que mesmo falar, a gente tem que aprender a falar. Sim. E pode até ser que a pessoa insista mais 2, 3 vezes, mas o caminho é mantenha-se firme no seu posicionamento. Sim. Porque isso normalmente já começa a afastar algumas pessoas que estavam tentando gerar esse assédio. Porque antigamente você era a mulher que tinha que tomar cuidado, né? Porque eu lembro que quando eu era jovem, meu pai dizia assim, olha, toma cuidado, presta atenção, não dá margem para as pessoas fazerem as coisas. Mas você nunca dá margem, mas pode acontecer de alguém chegar. Então, e até que ponto, a investida. A gente não vai muito longe, até porque, pelo menos aqui no Brasil, isso também varia de cultura para cultura, né? Sim. O que é um assédio numa cultura pode não ser na outra cultura. Gente, mas tem coisa que é muito óbvia, né? Por exemplo, nas redes sociais e nos WhatsApps da vida. Você recebe lá uma cantadinha sem graça. Se você que tá lá recebendo essa mensagem não falar, por favor, não repita mais esse tipo de gracinha, porque eu não tô aberta para isso, a pessoa não vai saber, é capaz de continuar. E no Facebook, naquele inbox que fica entrando lá umas imagens super bonitas, quando você abre assim, é horrível. E aí, gente, e às vezes a gente não quer ser indelicada. Não quer ser indelicada. Não, você tem que ser indelicada.
você tem que ser direta. E se for o caso, tem que ser grossa mesmo. Né? Porque é preciso se opor de maneira assédio, né? E para ambos os lados, né? A gente leva pro feminino, mas o masculino também. E a mulher então... tem mais dificuldade de pôr o limite. Eu ainda vejo muito isso. Para mim, a mulher ainda tem mais dificuldade de colocar um limite do que o homem. É verdade. Aí a mulher, quando põe o limite, passa por grossa, né? Por exemplo, vocês sabem do apelido recente que eu ganhei, né? Ou que ela que deu margem, né? Ou que ela que deu margem pra... Não, e aí, até outra coisa, né? A gente tá falando muito do adulto. Mas isso também acontece com crianças, adolescentes na escola. Então, assim, eu vejo muito o papel dos pais em orientar seus filhos em relação a isso. Precisa orientar, porque as crianças não sabem, né? E acabam, às vezes, entrando numa história, entrando no jogo, porque não sabem como sair. Até então, a porque gente não tem tem que, noção. na educação, conversar sobre isso em casa. Falar o que é permitido e o que não é permitido. Então, criar mesmo esse diálogo. Observar muito. Você quer ver um outro lugar que o assédio também, infelizmente, é muito comum? Sala de aula. Em sala de aula existe muito exemplo de assédio, muita situação de assédio, e que as pessoas também não falam, também não denunciam, também não comentam. Então é preciso que a gente fique atento em todas as situações, na família, de novo, em festas de família, em viagens de final de semana, enfim. Geralmente quando tá todo mundo junto, começa aquela gracinha, nossa, tá bonita hoje, Verônica? Fica linda de ver, adoro você de roxo. Poxa. Aí, Marcelo, tô gravando, hein, Marcelo? A Marisol Juba, ela vai ser processada hoje. Olha, vocês não viram a Verônica de pé, ela é super alta, eu sou baixinha. Não vai nem precisar de assédio, faz uma porra. E aí, ó, lembra o que a gente tava falando também, dessa questão de deixar claro? Porque às vezes também a gente tem que pensar no seguinte, tem um pessoal que gosta do joguinho da seleção, né? Sim. Não quero. Eu vou repetir o que eu falei. Repete sim, vamos lá. Como é que a mulher faz? Vai. Porque elas... não quero. Isso não é deixar claro. Não. Tá. Não quero. Quero, não quero. Não, justamente parece que é um flerte, né? Parece que é uma paquera. Então, a pessoa continua. Exatamente. Então, tem que deixar claro mesmo que assim. Homem é um bicho sem noção, né, gente? Assim, eles não tem como. Tem que ter sempre muita clareza nessa comunicação, porque essa margem para uma interpretação, eu brinco que principalmente nessa questão da sexualidade, até pelos hormônios, eu gostaria que a Verônica trouxesse um dado, ela faz uma dado da neurolinguística. Um dado da neurociência, porque tem alguma questão dos hormônios que fazem com que o homem tenha uma fisiologia diferente. Uma fisiologia mais ponderada, nem um pouco, né? Na verdade, assim, né? Claro, a gente tem toda a testosterona que acaba estimulando bastante esse lado, mas no geral, né, a parte sexual, tanto do homem quanto da mulher, essa virilidade, ela faz parte da gente. Então, para ambos os lados, né, a gente traz muito pro homem, mas para a mulher também acontece. Então, até voltando só naquela questão da orientação com crianças, adolescentes, é realmente mostrar mais as situações, porque não quer dizer que vai vir de homem ou de mulher. Não quer dizer que vai vir de alguém da sua idade, ou alguém mais velho, ou alguém mais novo. Então não pode vir, não tem essa diferenciação. Então tem que muito mais explicar o que é uma situação aceitável e o que não é aceitável. Porque é um item que não tem parametrização. Hoje não tem, não é mais essa relação só o homem em cima da mulher. Então a gente tem que abrir. A mulherada tá tacada, né? Tá eu tenho um filho de 21 e um de 18 e eu vejo que nas festas as meninas, Jesus, olha... Tem hora que eu fico assim, batendo palma pela coragem que elas têm, mas às vezes elas perdem um pouco a noção. E até que ponto isso não é um tipo de assédio? Né? Assédio nos filhinhos, tadinhos. Coitadinhos, desprotegidos. Essas meninas ficam lá querendo agarrar ele. A gente não pode ficar gostosão. Não, gostosão. Não, também não. Sem graça. Vocês gostam dessas cantadas? Não. Só para os filhos dos outros pode. Só uma brincadeirinha.
vejo que realmente a gente aprendeu outro dia na aula de neurociência que a testosterona é o hormônio do poder. E como eu vejo que o assédio tem muito essa questão de poder investido nisso, principalmente quando é masculino para o feminino, eu penso que isso deve assanhar bastante os deve poderes influenciar também. de alguma maneira, né? A gente pode qualquer hora entrevistar a Carla Tiepo, que é especialista em aprofundar nisso. E a gente está aqui com os hormônios todos, né, aflorados. Vocês não estão sentindo? Tá calor. Tá quente, né? E vamos preparar para o próximo bloco, porque vai continuar pegando fogo, né? A gente muda de assunto, mas nem tanto. A gente vai falar sobre o Hércules. Só de falar essa palavra Hércules já remete a uma coisa potente, interessante, ou não? Eu estou viajando. O que vocês acham? Hércules era uma figura interessante? Fique esperando que já a gente volta para falar o que está acontecendo com o coitado do bichinho do Hércules lá na França. Até já! Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá,
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olha, o tema do próximo programa já está aquecendo hoje. Vamos lá. Para o nosso programa pegar ainda mais fogo, nós queremos saber quais são as suas perguntas a respeito de qualquer assunto que a gente falou hoje ou nos outros programas. Fala com a gente lá nas redes sociais, ao lado delas, no Facebook, ao lado delas no Twitter e no Instagram, programa ao lado delas, tá bom? Que no final desse bloco a gente vai trazer as perguntas que eu já estou vendo, tem bastante coisa aqui. Mas o que eu quero falar para vocês agora é que há 2 semanas atrás foi anunciado que a estátua de Hércules, sabe? A estátua de Hércules, aquela que tem 3,10 metros de altura, ela vai ter um pênis removível. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. O Hércules vai ficar sem pênis no dia a dia. Olhem a imagem. Ele só vai ter o direito de ter o seu bilauzinho aí nas cerimônias públicas de judiação. Pensa se ele não deve estar sofrendo aí uma crise existencial. Os franceses estão tirando uma onda falando que o Hércules tem uma virilidade frágil. Será? Mas por que essa sistemática amputação feita pelo vandalismo levou as autoridades a uma situação tão estratégica, né? Porque teve que ser feita aí toda uma questão de engenharia só por conta de um pênis. Olha o que o pênis causa na vida das pessoas. E aí eu quero trazer essa pergunta pro pessoal aqui no estúdio. Gente, vocês acham que isso é muito desejo reprimido? Vânia, o que você pensa? Eu acho que, além do desejo reprimido, eu me lembrei assim, não é só no Brasil que acontecem essas coisas, né? Lá no fora também. Então, pelo menos a gente vê o vandalismo, achando que às vezes só acontece aqui, a gente vê lá fora. Pode ser uma necessidade reprimida ou até um preconceito, né? Ou inveja? Não, inveja, quem sabe se o dele era grande. Inveja disse que não, porque a Marisol já falou que viu ao vivo e é pequeno. Então é preconceito aí não. Mas qual é a sua percepção a respeito disso? Isso é uma coisa... eu penso que isso é um desejo. É um desejo claro, né? Quando você tem vontade de pôr a mão, só olhar não satisfaz. É preciso colocar a mão. Levar pra casa. Ou levar pra casa. Mas né? na pedra. Olha, eu tenho aqui... Mas uma pedra. Mas está simbolizado, é a representação. É a representação. A virilidade representada pela estátua, né? Acho que é a questão do tabu, né? Pra mim, também assim. Quando a gente pensa, né, na sexualidade, no órgão genital, tem tanto um tabu em volta dessa história que eu acho que acaba fazendo com que quando tá lá exposto, a pessoa fala assim, nossa, deixa eu pegar, deixa eu me aproximar, por causa de muito tabu que tem, né? Às vezes quer talvez até tirar foto, né? Deve ter muita vandalismo porque vai lá próximo e quer tirar foto. Às vezes faz tanto tempo que não vê um de verdade, né? Que daí sentido. pega, aproveita a estátua, quer levar pra casa o negócio. Meu Deus, que medo. Não, e aí o quanto que é curioso e tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Toda essa questão de sexualidade, né? É um assunto que
tá no ar, faz parte da gente, nós somos seres vivos, né, sexuais, Claro. e não é só pela reprodução, mas sim pelo prazer. Claro. E tamanha dificuldade, tamanha situação que a gente se coloca por causa desse assunto, né? Você precisava de ter visto a cara da Marisol agora falando, fala de novo, Maria. Mas falar sobre a sexualidade é uma coisa extremamente complicada ainda nos dias de hoje, apesar de todo um conhecimento, apesar de toda a internet, de tudo que acontece, mas existem esses tabus e as pessoas não falam. Vânia, que a pessoa tá na França vendo uma estátua, eu não consigo imaginar. Eu também não, mas é aquele desejo reprimido, vai saber, né? Agora, é tão interessante que a gente está falando de repressão, tabu e tudo, tanto que o nome do pênis, né, recebe vários apelidos. Eu não sei quais os nomes que vocês já ouviram falar, assim, que vocês já conheceram, já apresentaram para vocês, mas tanto homens quanto mulheres, gente, é tão tabu que vocês estão fazendo. Olha, gente, só de eu falar, aqui o bichinho tem vários nomes, eu não falei o pênis tem vários nomes, elas já ficaram Não, a gente é que às vezes os casais às vezes criam nomes. Vocês foram. Eu comecei a ficar com medo. Falei, meu Deus, ela vai começar a O que ela vai perguntar agora? Vocês já começaram a lembrar Essa mulher não tem tramela na língua, vocês não estão entendendo. Vocês já começaram a lembrar de nomes dados para os pênis. Eu não, esqueci. O que vocês acham que o pênis do Hércules já foi apelidado? Do quê? Eu chamei de Bilauzinho, por exemplo, na abertura. Bilauzinho. Vocês acham que eles já receberam outro nome carinhoso? Tipo, Pintinho? Exatamente. O que mais? Não, por isso que eu mais? Vai todo mundo. Você vai beber álcool hoje, né? Qual é o medo? Por que essa vergonha? Porque a gente não foi acostumado a lidar com a situação, a falar da sexualidade. Tanto é que até hoje, você já por tem exemplo... 50 e poucos anos, já lidou mais com o pênis do que sem o pênis. Isso é verdade. Então já devia estar acostumada, né? Não, e assim, o que é... Homem, né? Não, e o que eu acho que é legal é que assim, se a gente for pensar ao longo dos anos, a gente vê que esse assunto, apesar de ainda ser muitas vezes um tabu, mas vem melhorando. Então a gente vê cada vez mais uma abertura em relação a isso, né? E inclusive hoje tem muitos cursos que a gente pode fazer para trabalhar a sexualidade, né? Então até tem lá uma linha de tantra que às vezes as pessoas entendem de uma forma errônea, né? Tem alguns preconceitos, mas não, na verdade essas linhas é para trabalhar a sexualidade, às vezes individual, da mulher, às vezes do homem, às vezes trabalha-se isso até em casais. Então, como que, né, existem atendimentos particulares com casais e que permitem trabalhar isso. Até porque se a gente for falar na fisiologia e na parte energética, né, então, a Verônica falou aqui sobre Tantra, ela vai já desmistificar, explicar o que é Tantra. Tô falando. Essa região, esse negócio tá bom hoje, né? Essa região, né, onde a gente tem localizado os nossos órgãos genitais, é energeticamente a base de toda a energia para toda a nossa mobilização do fazer, do construir, do se dedicar à vida, à energia de vida. Mas até que ponto tanto o homem quanto a mulher sabe dos seus pontos? Então. Nem sabe que mesmo nem sabe. Outra, né? Olha, não sei nem se ele que sabe. Não sabe nem quer saber. Nem sabe, nem quer saber. Não, mas o que é Tantra, Verônica? Não, então, é um trabalho de autoconhecimento físico, corporal que a gente faz, onde a gente começa a entender, explorar muito mais a sexualidade, que não necessariamente precisa ser o foco só no orgasmo. E nem só na relação genital. nem isso, e nem no órgão genital. Então, é realmente para você trabalhar a sua vitalidade como um todo, a sua energia como um todo. É conhecer os seus pontos sensíveis no corpo. E aí é primeiro se conhecer, e se você faz isso num casal, poder conhecer do seu par, do seu parceiro, e poder trabalhar isso com muito mais tranquilidade, né? Inclusive, se alguém quiser conhecer mais, existe um lugar em São Paulo, chama Companhia do Ser,
E eles fazem um trabalho muito sério em cima disso. Então é muito interessante. Eu conheço o Centro Metamorfose também, acho que vale a pena o pessoal conhecer. E existem também alguns tipos de aqui terapia. O pessoal é tudo tântrico, né? Não, mas tem também uma terapia que você trabalha para você estimular e se sentir, se perceber nos seus estímulos sensuais, de que você se sente. O fato é que o órgão genital gera um frisson, apesar de a sexualidade estar principalmente na pele do corpo todo, né? Porque ela tem relação com a nossa eletricidade. A pele é o maior órgão sexual que a gente tem, muito da nossa pele está à mostra, e a gente focaliza só, né, no pênis. Não, gente, no órgão sexual masculino. Será, por exemplo, você percebe que, por exemplo, uma das coisas que mais incomoda a pessoa é o toque, né? Como você falou quando você falou da pele, muitas pessoas têm o medo do toque. Talvez até por esse... Tem medo da intimidade. A gente pode fazer um programa várias coisas, assim, né? Não, e aí, até assim, né? Existem relatos de pessoas que sofreram acidentes e às vezes chegam a ser tetraplégicos e que voltam a redescobrir a sexualidade de uma forma completamente nova, né? Então é muito legal mesmo a gente ir atrás dessa informação, porque hoje ela está disponível. Eu sei que vocês estão gostando muito de falar sobre pênis. A gente nem falou sobre a vagina, coitada, ficou ignorada nesse bloco. Completamente. O Hércules tomou conta desse bloco e não teve lugar para mais nada, né? O órgão genital feminino ficou de lado. Vamos às perguntas, porque é a nossa parte mais sexual aqui do programa, a íntima, né? Que gera intimidade com os nossos internautas aí. Então a Célia está afirmando aqui que muitas pessoas se fazem de fracas para exercer poder sobre os outros. Bem interessante essa percepção dela. É a ditadura do fraco e temos de tomar muito cuidado com isso, principalmente nas relações amorosas e familiares, quando aquela pessoa se faz de vítima, né, para conseguir exercer um poder sobre o outro. Super legal, Célia, você trazer desse ponto de vista. Porque eu acho que muita gente fala isso, porque a análise transacional, por exemplo, trata os papéis como vítima e perseguidor. E existem pessoas que alternam esse papel. Ora vítima, ora perseguidor. Ora vítima, ora perseguidor. Então são papéis que se alternam. Isso é um jogo, muitas vezes, inconsciente, mas é um jogo muito praticado. Antigo. Na liderança também você tem isso. Que você tem porque é um papel de vítima, de perseguidor e de herói. Então você tem um triângulo aí, até mais um outro triângulo. Por isso que eu gosto de 4 pessoas. O Marcelo Salles, ele está falando aqui, ele é de São Paulo, diz que está gostando muito do programa. Que fofo, gente. Marcelo, obrigada, continua com a gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada. A Lucélia Zani afirma que muitas vezes sente que o poder sobre a vida dela está nas mãos dos outros. Ela não controla seu horário de trabalho, por exemplo. O que vocês acham sobre isso? Como assim não controla o horário de trabalho? Mas eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas quando você abre mão em função de alguma coisa porque você tem medo, né? Então você não se empodera, você não consegue colocar um limite para o outro daquilo que você vai fazer. Eu acho que a Lucélia precisa exercer mais o seu exercício de, primeiro, verificar o que é que você quer, depois comunicar isso, é simples assim. Colocar o limite eu vou até que ponto e comunico o outro. Não porque assim, se alguém exerce poder sobre outra pessoa, é porque a outra pessoa permite ser vítima. Senão a gente não teria essa relação. Então realmente a gente trabalhar isso na gente e não permitir que aconteça. Quando eu empodero o outro. Ela acredita que abrir mão do poder pode ser necessário para manter a vida em equilíbrio. Complementa aqui. Abrir mão? Olha aqui... Talvez ela queira dizer, né, às vezes um título de liderança, alguma coisa nesse sentido, que possa ocupar muito do seu tempo e aí é uma opção. Eu acho que daí é entrar numa zona de conforto para realmente, como você mesmo colocou aqui, né? Manter a vida em equilíbrio, ou seja, não ter que ficar fazendo esforço
de se posicionar o tempo inteiro. Eu Não se entendo expor, isso. né? Pode ser. Mas, de qualquer maneira, a gente está pagando o preço. Tá pagando o preço. E também não deixa de ser uma forma de exercer poder. Sim, Claro, claro. você sabe que quer se posicionar, né, Lucélia? Mas daí você não faz isso estrategicamente. E isso também é uma... E, na verdade, ela Muitas escolhe vezes não escolher, né? Ela escolhe não escolher Mas- porque é uma forma de poder. É, poder... Olha, Lucélia, a gente está de olho em você. O Cláudio Henrique diz que quando pensa em poder, percebe o quanto se sente vítima do poder exercido por outros. Gente, como as pessoas estão, né? Achando que os outros exercem poder sobre ele, Cláudio Henrique. Cláudio, por favor. Não. Não, e é comum o que ele trouxe. Então, assim, isso é muito legal a gente gerar essa reflexão. É realmente, porque se a gente não quer que o outro exerça esse poder sobre a gente, é nós mesmos assumirmos o nosso posicionamento, quem nós somos, a nossa identidade, o que nós queremos. Então, por isso que é rico a gente discutir esse assunto. E dar limites para o outro. Se eu não dou limites, o outro que se empodera. Eu tô dando a permissão para ele. Então, fiquem de olho, gente. A Regina trabalhou a vida toda em bancos e já viu muito gerente assediando jovens estagiárias. Ela sempre orientou, mas nenhuma dessas jovens jamais denunciou por medo de prejudicar a carreira. Nós falamos sobre essa questão do medo, né, de perder emprego, de sofrer represália. Sim. O que vocês podem dar? O primeiro passo para essas jovens é, primeiro diga não para a pessoa que está te assediando. Então deixe claro, acho que esse é o primeiro passo. Né? E aí o segundo passo é avise uma outra pessoa que isso está acontecendo. Veja se na sua empresa, às vezes até tem órgãos específicos, canais. Os bancos estão trabalhando bastante com isso. Existem canais dentro do banco que você faz, inclusive, denúncia anônima. Você não precisa se colocar, não precisa aparecer e você pode denunciar. Então, é incentivar para que as pessoas façam esse tipo de contato dentro falar das com áreas. colegas de trabalho, pedir apoio, pedir ajuda. E sem ter vergonha, né? Sem vergonha. A Eliette Simões está aqui assistindo o programa e diz que está gostando muito. Eliette, muito obrigada também. Tem muita gente que fica mandando pra gente, a Paty vai fazer aí só uma lista de gratidão para todos. E a Patrícia afirma que os colegas podem ajudar, a gente acabou de falar disso agora, denunciando ao RH casos de assédio sexual de colegas de trabalho. Ou seja, denunciar é a saída. Sim. Né? Então a gente não precisa ter medo, a gente não pode ter receio de falar e de colocar um holofote numa situação que está acontecendo. Você muitas vezes não precisa se expor. Nos RHs, nas empresas, tem, né, algumas coisas relacionadas a sigilo. Nos bancos, por exemplo, não é a área de RH, pelo menos que eu tenho conhecimento, que faz. Quem detém esse trabalho é a área de compliance. Eu trabalhei na área de compliance por alguns anos. E nós tínhamos um canal exatamente para as pessoas poderem fazer esse tipo de denúncia. E, inclusive, era uma pessoa específica, isso não é exposto, é extremamente sigiloso. Então, você poder fazer esse tipo de denúncia dentro das empresas. Chegou a hora do nosso livro, vamos lá. Vânia, olá. Bom, gente, falamos hoje sobre poder, falamos sobre o assédio, e hoje a indicação é esse livro, O Poder e Amor. Lembra quando eu falei para vocês sobre a pergunta assim, será que o amor pode estar inserido dentro do poder? Ele pode. O Adam Kahan fala sobre isso, falando dos dois poderes, o poder degenerativo e o poder generativo. E olha que o coraçãozinho tem formato de uma bomba. De uma bomba, exatamente. O amor é muito Dá para dar uma... Não. A gente vai pôr a foto. A gente põe a foto no Face. A gente põe no Face. Isso. Eu ia encostar ali. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de um programa quentíssimo aqui. Hoje o negócio pegou fogo. E prometemos para você que semana que vem esse clima vai continuar, porque a gente vai abrir o programa da semana que vem falando sobre ciúme. Estão pensando até em cantar uma musiquinha para vocês? É mesmo, a gente vai ensaiar. A gente vai ensaiar para cantar para vocês essa semana que vem. Você tá prometendo. A Mari tá ótima. Prometendo, depois você vai cumprir. Então, gente, continue compartilhando e conversando com a gente. Esse programa é legal porque ele pode reverberar durante toda a semana nas redes sociais. Fala com a gente lá no Facebook, ao lado delas, no Twitter, ao lado delas, e no Instagram,
programa ao lado delas. Tá tudo aí para você ver. A gente espera você para conversar mais, para compartilhar conhecimentos. Vamos colocar as nossas dicas durante a semana e te aguardamos terça-feira que vem, 19 horas, aqui na AltV para falar sobre ciúme. Eu não sinto isso, não é comigo. Tchau, gente! Tchau! Tchau!